Fala moçada, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano e hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa pintura aqui, ó. Mas, antes de tudo, dá uma olhada nesse esboço rolando aí na tela. Enquanto ele acontece, já aproveita e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, porque tem muita dica boa vindo por aí. E com o esboço finalizado, vamos começar do começo. Antes de qualquer cor forte, eu usei um marcador de tom pêssego bem clarinho. Mas por quê? Porque isso serve como uma cama, como se fosse o lençol que vem antes do cobertor. Essa camada inicial ajuda a deixar o papel mais molhado e também mistura melhor as cores que vêm depois. Além disso, ela já dá uma leve aquecida no tom, deixando o laranja e o vermelho mais vivos e suaves na transição. É importante cobrir toda a área onde a gente vai entrar o chapéu do cogumelo com esse tom claro, sem apertar demais a mão, só deixando o marcador deslizar. Depois dessa base seca um pouquinho, aí sim a gente começa a construir o volume com mais segurança. E agora que a base com o tom pêssego já secou um pouquinho, eu entro com um marcador laranja natural e aqui começa a mágica do volume. Eu aplico o laranja pensando nas áreas onde a luz não bate direto, então nada de passar marcador em tudo de uma vez, tá bom? A gente vai construindo devagar, camada por camada. Começo sempre das bordas em direção ao centro com movimentos suaves e circulares, deixando o centro mais claro. Assim eu já começo a criar aquele efeito de luz vindo de cima, como se o cogumelo estivesse pegando sol. E outra coisa bem importante, não precisa forçar o marcador, deixa a cor fluir. O segredo é sobreposição e paciência. Você vai ver que onde o laranja mistura com o pêssego de baixo, a cor ganha vida e aí já começa a dar aquela sensação de tridimensionalidade. Se quiser um degradê mais suave, pode voltar com o tom de pêssego por cima da transição. Isso ajuda a mesclar e deixar o acabamento ainda mais limpo. Depois que o laranja já secou e criou aquele volume suave, é hora de entrar com o vermelho. E aqui a gente começa a dar peso e profundidade no desenho. O vermelho entra nas partes mais escuras, geralmente nas bordas externas do chapéu e nas áreas que estão viradas para longe da luz. É ele que vai dar aquele contraste forte e deixar a pintura com cara de semi-realista. Eu começo aplicando com calma, respeitando o que já construí com o laranja, não passo em cima de tudo, só nas regiões estratégicas e sempre pensando em degradê. Onde o vermelho encontra o laranja, eu volto com o laranja por cima para fazer a transição ficar mais suave. Se quiser um efeito mais dramático ainda, dá para reforçar o vermelho nas extremidades com uma segunda camada. Isso cria aquela sombra mais intensa, sem precisar um tom muito escuro logo de cara. Ah, e preste atenção, como já tinha o pêssego por baixo, o vermelho fica mais vibrante porque ele mistura com a base e ganha um brilho diferente. Por isso que é importante essa ordem de camadas. E agora que o vermelho já entrou e criou contraste, é hora de voltar com o laranja e esse passo é muito importante para unir tudo e deixar o degradê mais natural. O que eu faço aqui é basicamente passar o laranja de novo por cima da transição entre o vermelho e o tom mais claro. Com isso, eu amoleço as bordas do vermelho e crio um efeito mais suave, como se uma cor estivesse derretendo na outra. Esse processo se chama blending, que nada mais é do que misturar as cores. E o legal de usar marcador à base de álcool é que ele reativa a tinta de baixo, então mesmo depois de seco, dá para mexer um pouco e melhorar o acabamento. Aqui você não precisa cobrir tudo de novo, é só ir com calma nas partes onde a transição é muito marcada. Se quiser, pode fazer movimentos circulares ou pequenos zigue-zagues. O importante é não deixar a linha dura aparecendo. Essa voltinha com o laranja deixa o chapéu do cogumelo mais vivo, com aquele efeito de luz suave, quase como se ele fosse meio molhado ou com textura de gelatina, sabe? Depois de fazer o blending com o laranja, ainda tem um truque que eu gosto muito de usar para fechar bem a pintura. Eu volto com o tom de pêssego, sim, o mesmo da base, e passo por cima das bordas do vermelho e do laranja, que dá uma leve desbotada nas bordas mais duras e traz tudo de volta para a harmonia. Com o degradê já pronto entre o pêssego, o laranja e o vermelho, agora é hora de entrar com o vermelho escuro ou até mesmo um marrom quente se você não tiver um marrom escuro, para marcar as sombras mais profundas. Esse tom mais escuro é essencial para dar contraste e fazer a forma ganhar
volume de verdade. Ele não é usado em toda a área, só nos caminhos mais fechados, nas dobras ou onde a luz quase não chega. Eu costumo aplicar com muito cuidado, só sujando os limites da sombra. Pensa como se fosse um contorno interno bem sutil. Isso dá mais profundidade sem estragar o degradê que já construí. E se quiser deixar ainda mais natural, depois de aplicar o vermelho escuro, você pode voltar rapidinho com o laranja por cima da borda dessa sombra. Isso dá uma derretida no tom escuro e mistura melhor com o resto. Esse detalhe dá aquele efeito de sombra úmida meio translúcida que funciona muito bem quando a gente quer um toque semi-realista, e o legal é que você não precisa usar o preto, só a variação entre tons quentes já resolve. Depois de aplicar o vermelho escuro ou marrom nas sombras, eu volto com o vermelho anterior para dar aquela amaciada. É como se eu estivesse empurrando a sombra escura para dentro da cor mais viva para não deixar a transição marcada. Passo o vermelho por cima das bordas do marrom e trago ele de volta um pouco em direção ao centro da forma. Isso ajuda a recuperar a vibração da cor sem apagar o contraste que eu acabei de criar. E logo em seguida volto mais uma vez com o laranja, agora com ainda mais suavidade. O laranja vai fazer a ponte entre o vermelho e o tom de base, tipo um mediador entre as cores. Essa etapa é onde o degradê realmente acontece. Aqui, o segredo é ir com calma e observar. Se a transição tá dura, passa o laranja. Se o vermelho ficou opaco, reforço ele antes. É quase como pintar em camadas transparentes, uma vai somando na outra. Esse vai e volta entre tons é o que dá o efeito semi-realista. Não é uma cor chapada, é uma mistura que simula volume, profundidade e textura. Agora, deixa eu te contar um segredo que muda o jogo na pintura com marcadores. O blending de verdade não acontece com um passe de mágica, ele é uma dança. É isso mesmo. Você precisa fazer os tons dançarem entre si. Vai com o vermelho, depois com o laranja, depois volta com o vermelho, e esse vai e vem que faz a mágica acontecer. Imagina como se o vermelho estivesse convidando o laranja para dançar. Eles se encontram no meio, se misturam, se afastam um pouco e depois se juntam de novo, e o papel vira o palco dessa mistura. E agora que o blending já está pronto e tudo bem suavizado, eu gosto de jogar umas manchinhas com o vermelho escuro aqui e ali. É um detalhe pequeno, mas que dá muito charme para o desenho. Essas manchas simulam variações naturais, como se o cogumelo tivesse textura realmente, ou umidade, ou até marcas da própria pele dele. Isso quebra a perfeição lisa da pintura e deixa tudo mais orgânico. Eu faço isso aplicando toques leves e irregulares com o marcador. Nada muito planejado. Pode ser uma bolinha, uma mancha puxada de leve, um risquinho torto. O importante é parecer aleatório. Agora a gente vai dar atenção para as manchinhas do cogumelo, aquelas que ficam espalhadas no topo e dão todo o charme. E aqui eu começo com o rosa claro bem suave. Esse tom mais claro funciona como uma base, tipo um fundinho mesmo, onde depois eu vou vir com outras camadas por cima. Eu aplico ele em todas as manchas, até nas menores, sem me preocupar com o contorno certinho. É mais importante cobrir a área geral do que ser preciso demais nesse ponto. A ideia aqui é construir profundidade com delicadeza. Esse rosa claro vai ajudar os tons mais escuros que vêm depois a se misturarem melhor, sem ficarem chapados demais. E como o papel já está recebendo várias camadas, ele ainda ajuda a suavizar transições entre o branco e o vermelho em volta. Com o rosa claro já seco, marcando bem o espaço das manchas, agora eu venho com um rosa mais escuro, mas aqui o movimento é diferente, eu não preencho tudo. A ideia agora é aplicar esse tom só nas partes mais internas ou nas bordas inferiores de cada mancha, como se a luz estivesse batendo de cima. Isso dá a sensação de relevo, tipo um inchaço mesmo, como se a mancha tivesse volume. Para isso funcionar bem, esse contraste dá aquele efeito 3D sem precisar contorno. E lembre, quanto mais irregular a aplicação, melhor. Eu faço algumas bordas mais fortes, outras mais suaves, para parecer que é uma textura natural e orgânica, como na pele de um cogumelo real. Depois do rosa escuro, eu volto com o vermelho escuro, e aqui é para dar aquele contraste bonito. É como se eu estivesse reforçando a sombra que essas manchinhas projetam no próprio chapéu do cogumelo. Eu comecei aplicando uma base de bege bem suave. Essa cor já define onde a luz alcança na parte de dentro do chapéu. E no caule eu repito essa lógica com os mesmos tons. Começo também com o bege, preenchendo o caule com uma base bem clarinha. O legal é já pensar no volume, onde vai ser o lado
lado da luz e onde vai estar a sombra. E antes de partir para as sombras mais fortes, eu gosto de ressaltar os detalhes que fazem toda a diferença. E aqui são esses espinhos ou fiapinhos que ficam embaixo do chapéu do cogumelo. Eles lembram uns fiozinhos pendurados e são super característicos em alguns tipos de cogumelos realistas. Depois eu entro com o amarelo queimado escuro, puxando vários traços curvados do centro para fora, simulando as lâminas que ficam sobre o chapéu do cogumelo. E o importante aqui é o movimento. Esses traços curvados ajudam a criar o efeito de profundidade. E para dar ainda mais realismo, eu venho com um marrom terracota, reforçando os espaços entre essas linhas. Ele serve para criar sombra entre as lâminas e também marcar o volume como se essa parte estivesse mesmo mais afundada, mais úmida. O segredo é aplicar esse marrom de forma irregular, respeitando as curvas e deixando espaço entre os tons. O amarelo queimado é aquele tom coringa. Ele não é nem claro demais como o bege, nem escuro demais como o marrom. Ele entra exatamente no meio e é perfeito para dar vida às ondulações internas do chapéu do cogumelo. Essas ondulações são aquelas estruturas que parecem gomos ou pregas saindo do centro da parte de baixo do chapéu e indo até a borda. Elas não são perfeitamente retas, por isso uso o marcador puxando linhas curvadas em forma de meia-lua, respeitando o formato circular do chapéu visto por baixo. Esse tom amarelado aquece a parte interna e dá a sensação de luz refletida, como se o ambiente tivesse uma iluminação quente, tipo o sol batendo de lado. E o mais legal é que ao cruzar com o bege da base e o marrom das sombras, o amarelo queimado cria um degradê muito sutil, sem precisar forçar o blending. Ele já meio que se funde com os outros tons, ajudando a construir um visual mais orgânico, como se fosse tecido vivo. E depois de definir as formas e os volumes do chapéu e da parte interna, é hora de pensar na luz que vem de fora, como que ela interage com o caule. É aqui que entram as sombras projetadas, aquelas áreas que ficam naturalmente mais escuras por causa da cobertura do chapéu. Comecei com um verde claro, aplicando ele de forma bem solta ao redor da base do cogumelo, como se fosse um tapete de grama iluminada. Essa camada é a base do chão, mas eu já aproveito esse momento para dar uma dica muito importante. Não preenche tudo de cara, vai deixando alguns espaços reservados, tipo manchinhas em branco ou bem clarinhas, onde depois você vai encaixar detalhes como pedrinhas, folhas secas ou até texturas de solo. Isso ajuda muito a manter o desenho limpo e evita ter que corrigir depois com o branco gel ou cobrir com tinta sobre tinta. Esses respiros no chão também ajudam a quebrar a monotonia do fundo e já preparam o terreno literalmente para a entrada dos próximos tons. Depois da base com o verde claro, eu entro com o verde médio para começar a modelar o terreno. Aqui o foco é dar mais corpo e ajudar a destacar os elementos que vão compor o chão, como pedras e folhas caídas. Aplico o verde médio ao redor das pedras e folhas com movimentos curvos e suaves, como se eu estivesse abraçando esses elementos com sombra. Isso cria um contraste leve que já separa esses detalhes do fundo e dá a sensação de que eles estão realmente apoiados no solo. É como se a luz estivesse batendo nelas e a grama ao redor ficasse um pouquinho mais escura. Isso deixa o visual bem mais natural e profundo. Além disso, eu uso o verde médio em pequenas ondas e manchinhas ao longo do chão, intercalando com o verde claro. Assim eu crio variações de tons que imitam o movimento e a textura do matinho da terra irregular. Evito pintar em linhas retas. O chão tem que parecer orgânico, cheio de curvas e detalhes. E agora chegou a hora de dar vida às pedras. Como eu deixei os espaços reservados lá no comecinho com o verde claro, agora é só encaixar as cores. E aqui, em vez de usar tons clássicos de cinza ou marrom, eu optei por azul claro, azul turquesa e azul escuro, criando um efeito mais estilizado e até meio mágico. Eu comecei preenchendo cada pedra com azul claro ou turquesa claro, sempre respeitando a forma da pedra e deixando um ladinho mais iluminado, geralmente ao lado que está voltado para a luz. Depois entrei com o azul escuro, fazendo sombras na parte de baixo da pedra ou no lado oposto à luz. Também aproveitei para reforçar as divisões entre uma pedra e outra, criando um pequeno contorno com o próprio azul escuro. A mistura entre claro e escuro deixa o formato da pedra mais volumoso e não precisa esfumar demais. O contraste ajuda a dar aquele efeito cel shading bonito que combina com esse estilo semi-realista que eu usei no cogumelo.
Agora que a base com os marcadores já está pronta, vem a parte que eu mais gosto, o acabamento com lápis de cor ou pintura mista. E aqui vai um segredo muito importante: cada lápis que eu uso tem que conversar com a cor da base, não é só sair jogando detalhe aleatório, tudo tem uma lógica. O lápis branco e a caneta gel branca entra para dar aquele brilho suave, reforçar luz onde o marcador já deixou claro, tipo nas partes iluminadas do cogumelo e nos reflexos do caule. Já os marrons e sépias entram para sombrear, mas sempre combinando com a cor de fundo. Se a base é bege ou amarelada, eu vou de marrom terra, isso mantém a sombra natural e nada forçado. E quando eu quero destacar alguma cor da pintura, eu volto com os tons próximos, o rosa onde já tem rosa, azul eu usei nas pedras, amarelo nas partes quentes, e o preto é o mais perigoso. Eu uso bem de leve só para marcar as sombras mais profundas. O segredo aqui é esse: não inventar uma cor nova, só reforça e valoriza o que o marcador já criou. É isso que dá vida, volume e deixa o desenho com esse toque semi-realista, cheio de textura e intenção. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like padrão. E também te convido a vir fazer parte do nosso clube de membros. Aqui eu vou te mostrar dicas na prática com um pouco mais de tempo, por assim dizer. E não esquece de deixar aqui também nos comentários qual a sua dúvida no desenho, que se tiver ao meu alcance eu ficarei muito feliz em poder te ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!